Olá, bom dia a todos. Vamos para mais uma live aqui no Instagram do psi.beatrizjob, tá? Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é ansiedade e dependência emocional. E já aproveito para dizer para vocês que se vocês quiserem enviar esse conteúdo para alguém, tem a opção aqui embaixo, tá? Parece um aviãozinho, essa opção tem como você clicar e enviar para alguém que você ache que se interesse e possa ser beneficiado com o conteúdo que a gente vai estar discutindo aqui na live, tá? Então, sejam muito bem-vindos e vamos aí começar. Então, assim, eu já adianto que, na verdade, eu quero fazer um convite para você que está aqui ao vivo comigo ou que vai assistir esse vídeo posteriormente, de que me chame no direct para compartilhar comigo sua experiência, suas dificuldades ligadas à dependência emocional, que eu pessoalmente vou estar respondendo e dando as orientações aí para te falar de que maneira você pode trabalhar isso, enfrentar essas dificuldades, tá? Então já fica aí o convite e para também explicar de que maneira surgiu a ideia de fazer a live de hoje e porquê do tema, né? Dentro da minha experiência clínica, tanto nos meus atendimentos online e nos presenciais também, eu recebo muitos pacientes com a seguinte queixa de dependência emocional, né? E recentemente, num quadro que eu venho fazendo nos stories do canal do Instagram, que é o Psique Explica, em que eu disponibilizo um espaço em que vocês, seguidores, né, possam enviar perguntas, né, sobre ansiedade, suas dificuldades no cotidiano ligados a isso. E uma seguidora me enviou a seguinte pergunta, né, de que ela se descrevia como uma pessoa que estava tendo crise de ansiedade, mas ela também se nomeava uma pessoa dependente emocional e no meio disso ela aparentemente acreditava de que as crises dela estavam aumentando e a dependência emocional de uma certa forma estava ali no mesmo ritmo. O que aconteceu? Após eu responder essa pergunta nos stories, né, sobre a dependência emocional, houve uma procura das pessoas, né, me perguntando para falar mais a respeito, tinham dúvidas, né, sobre o assunto, sobre o que é dependência emocional, como se desenvolve, como tratar isso, né, e foi a partir daí que surgiu a ideia realmente de fazer a live de hoje, né. Mas assim, o que é a dependência emocional para início de conversa? É o depender extremamente do outro e na qual a pessoa que depende do outro, ela anula a sua própria autonomia. Ela, tipo, é como se ela esquecesse que ela tem a capacidade de agir por si só, de fazer as escolhas, de praticar aquilo que ela deseja, né? E qual a ligação que, no caso da dependência emocional, vai ter com a ansiedade nesse caso, né? Como eu disse, eu tenho, dentro da minha experiência clínica, tanto nos atendimentos presenciais quanto no online, eu recebo pacientes com a demanda de ansiedade, né, que sofrem com esse transtorno ou que de uma certa forma têm dificuldades para lidar com essa emoção. Então eu percebo que a dependência emocional, em alguns casos, ela pode ser um sintoma. Existe sim o transtorno de personalidade dependente, mas aqui eu não vou falar do transtorno, mas eu vou falar da característica de uma pessoa que é dependente emocional e que isso, na verdade, pode ser um sintoma ligado ao transtorno de ansiedade, né? Então, eu vou responder, na verdade, quando eu questiono o que isso tem a ver com ansiedade, com uma outra pergunta para você. Inclusive, se você sabe ou não, já me responde aqui nos comentários. Você sabia que a dependência emocional ela pode ser um sintoma? Né? Se você sabe ou não sabe, deixa aqui nos comentários, que de uma certa forma eu vou estar dando uma olhadinha depois. Porque assim, o que acontece é o seguinte: dentre as crenças que a maioria dos ansiosos tem, existem duas que são muito fortes, que é o medo, né, aquele medo excessivo, e aquela sensação de incapacidade, né? O que acontece? Eles são os mais fortes. Então, ou seja, a pessoa ela tem um medo excessivo de errar, de receber críticas, de ser rejeitado a partir daquilo que ela tem para oferecer para o ambiente ou para alguma pessoa específica. E esse medo ele é alimentado por conta daquela sensação de incapacidade que ele sente, por não se sentir capaz de praticar aquilo. Então, ou seja, ele acredita que ele não vai concluir, de que não vai ter o resultado que aquilo de uma certa forma
que não vai atender as expectativas que ele criou, né, antes mesmo de partir para uma ação, que no caso é temer pelas consequências, né, de uma forma mais simples, porque vamos imaginar que o que ele planejou deu errado. Ele não está pronto para lidar com isso, com o dar errado, com as consequências disso, né? Então, a partir disso, estamos falando de uma pessoa extremamente sensível, né, e insegura com as suas próprias ações. E por conta disso, a pessoa ansiosa, ela constrói a dependência emocional. Então é aí que a gente já vai caminhar para vocês entenderem o porquê que a dependência emocional pode ser um sintoma. Devido a essa sensação de incapacidade, esse medo excessivo, né, de como o ambiente vai responder à maneira como ela age, ela acaba escolhendo uma pessoa, de preferência do seu convívio ali, para estar transferindo as suas responsabilidades para aquela pessoa fazer, né? Então, como eu disse, o termo é esse mesmo, é transferência de responsabilidade. Pois o ansioso, quando ele escolhe essa pessoa, ele se sente seguro por acreditar que aquela pessoa vai ser mais capaz do que ela mesma para realizar essas atividades, né? Atender esses desejos que ela possa vir a ter, né, no dia a dia. E o que acontece? Esse comportamento que ele acaba tendo de escolher alguém, de acabar transferindo essa responsabilidade para ele, acaba trazendo também a falsa sensação de controle. Porque o ansioso, ele muitas vezes ele procura alternativas no ambiente dele para alimentar essa ideia de que ele está no controle, de que ele pode prever tudo o que vai acontecer, sendo que a gente sabe que isso é uma ideia muitas vezes já caminhando para uma frustração, porque nós não estamos no controle o tempo todo, vai acontecer alguma coisa da qual a gente não espera, que vai estar fora do nosso planejamento, né? Então, por conta disso, ele vai construir essa dependência emocional. E aí, o que acontece? Essa dependência emocional, né, esse relacionamento que o ansioso acaba construindo com uma outra pessoa, ele acaba durando por muito tempo, né? E o que acontece? Devido isso acabar dando certo, vamos colocar entre aspas, né? Porque acaba alimentando essa ideia da falsa sensação de controle, acaba diminuindo as sensações de incapacidade de medo, né? Que é uma forma que o ansioso encontra de fugir, né, de enfrentar realmente essa realidade, esses sentimentos que ele tem de si próprio. Então ele acaba usando de toda essa estratégia para viver de uma certa forma. Então, ou seja, isso acaba se durando muitos anos, por quê? Porque fica confortável, certo? E tudo que fica confortável, você não vai querer mudar, né? É o que a gente conhece popularmente como zona de conforto. Se é zona de conforto, não tem por que tá ruim, né? E é o que acontece, né? As pessoas vão geralmente me perguntar, tá? Mas o que vai acontecer se caso a pessoa que o ansioso elege, né, para atender às suas necessidades, se recusar a isso? Ou a partir de um determinado momento, ele passar a não atender mais? Eu destaco aqui duas possibilidades, né, de que é provável que aconteça. Primeira, ele vai buscar por outra pessoa, né? Porque ele já tá acostumado, ele viu sentido naquilo que ele tá construindo através da dependência emocional, né? Então, ou seja, ele vai procurar por uma outra pessoa que assuma essa responsabilidade da qual a anterior desistiu ou se negou a tá atendendo, ou ele vai ter mais crises de ansiedades a partir daí. Porque o que acontece? Imaginando que a pessoa da qual o ansioso elegeu está ali, né, aplicando e atendendo as necessidades que ele vai pedindo, o que acontece? Na medida que aquela pessoa não faz ou faz e não está de acordo com o que o ansioso está esperando, aquilo também vai gerar ansiedade nele. Então, ou seja, quanto mais a pessoa se nega, quanto mais dificuldade ele encontra que ele enfrenta de encontrar alguém que faça isso por ele, mais crise de ansiedades ele vai ter. E isso a gente sabe que não é legal, né? Crise de ansiedade vai comprometer a qualidade de vida da pessoa, vai comprometer o desempenho dela ali nas atividades do dia a dia. E como eu prometi, né, realmente na hora que eu falei que eu ia fazer essa live, quando anunciei na semana passada, eu tenho 3 dicas de como mostrar para você, de como tratar essa dependência emocional e até de como se tornar menos dependente, né? Lembrando que é um processo, nada acontece do dia para a noite, cabe a nós também
controlar essa ansiedade de querer que os resultados venham na medida em que a gente pratica alguma coisa, independente do que seja, né? Mas quais são essas 3 dicas que eu tenho para dizer para você de como lidar, tratar ou amenizar pelo menos essa sensação de sempre querer depender do outro? O primeiro é a identificação, sempre. Se você que está vendo aqui o que eu estou falando, de acordo com os apontamentos que eu estou fazendo, você está se identificando? Então, assim, o primeiro passo é você identificar se a dependência emocional faz parte da sua realidade. Se isso está fazendo parte da sua realidade e você está vendo aí uma aproximação do que eu estou pontuando com o que você está vivendo, então, perfeito. Você já fez o primeiro passo, que é a identificação. Porque quando a gente identifica o problema, é muito mais fácil lidar, certo? Porque dificilmente alguém vai ver sentido em tratar de algo se ela não se vê naquela situação, se ela não se identifica com aquela dor, se ela não se vê no meu discurso, vamos assim dizer. Então, o que acontece? A partir da identificação, você dá um passo à frente do que você daria caso você entrasse num tratamento para falar sobre dependência emocional, mas não reconhecesse primeiramente que você sofre daquilo. O segundo é um desafio no caso diário, por exemplo, se você é uma pessoa que sofre de dependência emocional, tem lá a pessoa da qual você escolheu para transferir a sua responsabilidade. Quais atividades são essas que você transfere para ela? No caso, o desafio, na segunda dica, é o seguinte: tente pegar essas atividades da qual você destina para outra pessoa e praticar. Por quê? Na medida em que você mesmo praticar as suas próprias atividades, que são as atividades que você delega para outra pessoa, você na prática vai ver que aquela sensação de incapacidade é uma sensação falsa muitas vezes, porque do mesmo jeito que a pessoa que você destina isso consegue realizar essas atividades, isso não significa que você próprio não possa fazer. Então, é uma maneira, né, essa segunda dica, é uma maneira de você, na prática, reconhecer que você é capaz sim de buscar e realizar e atender às suas necessidades e que inclusive os resultados podem ser muito, muito melhores do que quando a pessoa faz por você, porque é você que está fazendo, é você que vai ter o mérito no final. Então isso de uma certa forma é como já também tá lidando ali de uma certa forma prática, né, com essa sensação ruim que acaba dando às vezes, né, a dependência emocional. Porque, abrindo um parênteses, a dependência emocional, ela vai criar aí a zona de conforto? Vai. Ela vai se pendurar por muitos anos, dependendo de como tá essa relação? Vai. Mas o que acontece é que quando você fizer e ver os resultados que você mesmo consegue alcançar, não vai mais fazer sentido você delegar suas responsabilidades para outra pessoa, e aí de uma certa forma você já lida com a sensação de incapacidade e já enfrenta o medo, aquele medo de errar, aquele medo de fracassar, aquele medo de ser rejeitado ou receber críticas, porque se o resultado que você recebeu é satisfatório, o que vier depois, isso não vai de uma certa forma te atingir significativamente, tá? Então aí o segundo ponto. E o terceiro, que é claro, fazer terapia. Por que fazer terapia é importante para quem tem ou sofre com a dependência emocional? Porque na terapia a pessoa vai procurar entender as bases, como é que surgiu a dependência emocional, por que que isso é importante para sua vida, o que dificulta você se desprender dessa dependência emocional. E a terapia tá aí para fazer esse casamento perfeito, né? Porque de nada adianta você tratar de um problema se você não saber como surgiu, o que alimenta, o que no caso traz de sentido para você permanecer naquela situação. Então, vamos pensar assim, nós não queremos nunca pensar em prolongar o problema, porque assim, quando você evita entrar em contato com as alternativas que podem ser realmente eficazes para lidar com o problema e traz de uma certa forma aquela sensação de que você está lidando, né, que está resolvendo, isso na verdade é o famoso empurrar com a barriga, né, socialmente falando, né, popularmente, porque de uma certa forma futuramente isso pode se tornar pior, né, vai se tornar aquela bola de neve. E que quando você realmente começar um tratamento, começar a lidar com aquelas questões, isso pode vir aí de uma certa forma a levar muito mais tempo, né? Não que isso seja algo para desmotivar, mas para alertar de que
O mesmo tempo que você demorou para procurar ajuda, o mesmo tempo que você alimentou esse comportamento, pode ser o mesmo tempo que você vai levar para resolver todas essas questões, para responder as suas dúvidas, né? Encontrar aí as respostas para os seus pontos de interrogação. Certo? Por hoje é isso, queridos. Pelo menos os apontamentos que eu queria fazer em relação à ansiedade e à dependência emocional, visto que foi um apontamento que teve muita procura, né? Depois da resposta que eu acabei respondendo de uma seguidora nos stories, né? E eu espero, sim, que esses apontamentos sejam úteis e que as dicas que eu dei aqui, de uma certa forma, façam vocês partirem para uma ação, porque não adianta a gente acumular conhecimento, a gente participar de live, ler livros de autoajuda ou enfim, né? O importante é você aprender algo e colocar em prática, porque de acumular conhecimento de nada vai te ajudar. Você pode conhecer, mas se você não fazer, que graça vai ter, que resultados isso vai trazer na sua vida ao longo do tempo, tá? E aí eu também me coloco à disposição, como eu fiz o convite no início, para aqueles que se sentirem à vontade e necessitados de saber mais sobre dependência emocional. Eu me coloco à disposição de estar ouvindo da sua história, da sua experiência e das suas dificuldades, tá? Porque pessoalmente eu vou estar ali para segurar na sua mão e mostrar que é difícil, pois eu compreendo o quanto é difícil viver numa situação em que nós somos ansiosos e que de uma certa forma acabamos construindo a dependência emocional. E eu sei também que existem alternativas eficazes e comprovadas através, inclusive, de muitas vitórias que eu acompanhei dos meus pacientes, né? Que quando chegaram inicialmente se queixando de dependência emocional e com o tempo de terapia se venceram, né? Se desprenderam dessa questão. Então, ou seja, temos sim resultados positivos, existe sim a maneira de lidar com isso e sair de uma certa forma vencendo aí essa dependência emocional. Certo? Espero que todos tenham um excelente dia e até a próxima. Tchau, tchau, galera!